Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão do Caxias, Congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, Congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, estamos no primeiro trimestre do ano 2026 e o título desse trimestre, na classe de adultos, é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Antes de começar a ler, hoje nós vamos estudar a lição 4, a Paternidade Divina, o livro textual, a Verdade Prática, eu quero apenas falar algo aqui. Eu sei que alguns irmãos acompanham semanalmente os vídeos sobre a Escola Bíblica Dominical. Já expliquei aqui que eu gravo para especialmente aqueles que não podem estar na igreja por motivo de enfermidade ou até por trabalho, no dia presencial da Escola Bíblica, por isso que eu gravo e coloco aqui no YouTube. E eu tenho já há algum tempo tendo o hábito de gravar às segundas-feiras à noite e postar logo depois no YouTube. Eu gravo, depois posto. E aí, semana passada, na lição número 3, eu gravei. Quando eu fui postar, eu descobri que eu estava com um problema na internet na minha casa aqui. O roteador, depois eu descobri posteriormente que o roteador estava recebendo a internet, mas não estava roteando ela para os aparelhos que precisava, como o meu celular, por exemplo. E aí eu tive que recorrer à operadora e eles demoraram muito a resolver, só foram resolver quinta-feira à tarde. E aí eu só pude postar na quinta-feira, meia-noite, Mas apenas um esclarecimento, para aqueles que assistem os vídeos. Então, a paternidade divina é esta lição. O texto áudio: e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Verdade prática: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. O texto bíblico em classe se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 13 a 16. Nisso conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Vamos para, então, a introdução desta lição. Nessa lição estudaremos como o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, meu amado irmão, como já falamos nas lições anteriores, nós tivemos uma primeira lição que é para ter a ideia do que vai ser estudado no trimestre. Então, a primeira lição, que foi o mistério da Santíssima Trindade, foi dado vários conceitos, várias situações, mas nós estudamos. E a partir daí, estamos estudando as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em lições separadas. Agora, 3 lições sobre o Pai, depois 3, terminando nesta, número 4, depois 3 sobre o Filho, 3 sobre o Espírito Santo, uma de relacionamento entre o Pai e o Espírito, outra entre o Filho e o Espírito, e uma para terminar. E o que nós aprendemos aqui, temos falado, e vamos repetir, essa lição fala, daqui a pouco nós vamos falar isso mais detidamente dentro da própria estudo, é que Deus tem um único Filho. É Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, Ele é o Pai, e para alguém ser pai, é necessário ter um filho. Para alguém ser filho, é necessário que essa pessoa tenha um pai. A lição passada, nós estudamos o quê? O pai enviou o filho. Enviou o filho para quê? Essa lição vai voltar a falar nisso. Para trazer a salvação à humanidade. Então,
Pai envia o Filho vem para morrer na cruz do Calvário, para trazer a salvação e a vida eterna. E nós temos que entender nessa lição que tudo isso, já foi falado na lição passada e hoje vai ser muito repetido, provém de uma qualidade que é intrínseca de Deus. Quando a gente fala de Deus, nós estamos falando dessa qualidade. Deus é amor. Foi o amor dele que motivou que tudo isso acontecesse. Por isso, nessa lição, nós estamos estudando a paternidade divina. A paternidade do seu único filho, e nós também podemos chamar de pai, porque ele nos adotou através de Cristo Jesus, quando o aceitamos como o único e eterno Salvador de nossas vidas. Então vamos lá. A revelação da paternidade do Pai. Definição da paternidade do Pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:6. O Pai é a fonte de tudo, ele é soberano. 1 Coríntios 8:6. Vamos ver aqui. Agora os textos, essa lição vai ter mais pontos, né, mais subdivisões, principalmente no 1 vai ter 4 subdivisões, então talvez a gente não consiga ler tantos textos assim, mas vamos ler alguns aqui também. Todavia para nós é um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Ele é o princípio, sem princípio ele não é gerado. É bom, é importante ver isso aqui. Então, João 1:18. João 1:18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, já falamos isso, vamos repetir algumas coisas aqui importantes. São 3 pessoas, mas um único Deus. Não pode ter essa confusão na mente de ninguém. No Antigo Testamento, se manifestou mais a pessoa do Pai, mas a segunda pessoa e a terceira pessoa, o Espírito Santo, também se manifestaram no Antigo Testamento. Há, claramente, manifestações, mas preeminentemente era o Pai. Nos Evangelhos é o Filho, a segunda pessoa, e a partir de Atos Apóstolos, esse do Espírito Santo, sendo enviado pelo Pai e pelo Filho, então é o Espírito Santo. Mas não é que Deus, o único Deus, se manifesta ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Não, isso é uma heresia, criada por Sabélio e combatida e considerada heresia pela Igreja lá atrás e ainda hoje, no século XXI. Então, isso tem que ficar claro para nós. Vamos continuar aqui lendo aqui para depois a gente comentar. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo, como acabamos de falar, 14:26. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo. Podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Então, o Pai tem um Filho. E por ele amar tanto o homem, e esse Filho, como já estudamos na lição passada, nesse trimestre, outro trimestre passado, principalmente naquela parte da apologética, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. O projeto de Deus, o plano de Deus para a salvação da humanidade, caso o homem pecasse, como aconteceu, e Deus na sua presciência já sabia que isso poderia acontecer, já estava preparado. Então lá na eternidade havia um plano e foi estabelecido que a segunda pessoa, o Filho, viria a esta terra para nascer, viver, morrer na cruz do Calvário, isso tudo sem pecado, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu, enviar o Espírito Santo, e esta é a obra da redenção, esta é a obra da salvação. Então, a partir do momento que ele, Jesus, veio a esta terra, ele, a segunda pessoa da Trindade, veio a esta terra, então, e morreu na cruz, nós temos agora o direito de, aceitando a ele como único e eterno Salvador, ter a paternidade de Deus. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que
que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que aceita Cristo passa a ser filho de Deus. Aquele que não aceita Cristo é criatura de Deus, foi criado por Deus, mas só se torna filho, só consegue falar como estudamos na lição passada, a palavra aramaica, Abba, só consegue falar papai, chamar ele de papai, ter essa intimidade com ele, é aquele que aceita Cristo, porque o próprio texto de João 1,18 é o Filho que veio revelar ao Pai. Ninguém viu a Deus, mas aqui Deus se revelou a este mundo através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não há outro caminho. Por isso, ele é Pai. E ele diz aqui num momento importante, entender isto é uma fonte de consolo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos um Pai. E esse Pai enviou o seu Filho para morrer na cruz, para nos trazer salvação e vida eterna. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, nós não merecendo o amor dele, mas mesmo assim ele nos amou. Vamos aqui para a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifico a tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Esse texto ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação, revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. E aqui é necessário ler os textos citados, porque essa é uma dúvida recorrente de muitas pessoas. O Filho se tornou Filho quando ele veio ao mundo? O Espírito se tornou Espírito quando ele desceu aqui? Então vamos lá. 3:4. Bendito o Deus e Pai, isso é Efésios, 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Daqui a pouco a gente comenta. Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo... Eu vou ler o 1 também, eu acho que o 1 é importante. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aqui os pais ele está falando, os líderes judeus, pelos profetas, a nós falou nesse último dia pelo Filho. Então, Pai falou antes e agora falou com o Filho. Agora preste atenção. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade na altura, é quando Cristo volta ao céu. Salmo 24, lá no final, que diz: levantai, ó portas, as cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória, é quando Cristo volta àquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo, como está lá, já acabamos de ler aqui, vemos no capítulo 17, na oração sacerdotal de Cristo. E ainda, Hebreus 9:14, a qual diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, a paternidade eterna do Pai. O Pai não começou a ser Pai em algum momento. Poxa, pastor, isso é muito difícil de entender, porque a Bíblia diz que Cristo foi gerado. Há alguns que pensam que quando diz lá que ele foi gerado, é quando ele não vem de Maria. Mas a Bíblia diz que ele já era filho antes. O texto declara aqui, paternidade, Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade. Mas como eu posso dizer que eu sou pai, embora nós temos que ter todo o cuidado para colocar essa colocação e igualarmos Deus a eu sou pai de 3 filhas, então não posso comparar eu com Deus.
Mas a ideia é essa: para se ter ser um pai, é necessário que tenha um filho. Então, lá na eternidade, lá no início, os filhos foram gerados. E ali estava o pai e o filho, não são um maior do que o outro, não é um mais poderoso que o outro, não é um que tem os atributos e passou os atributos para o outro, não. Mesma essência, mesma substância. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele cita aqui o 17,5, que eu já falei, né? Jesus, quando faz a oração sacerdotal, glorificam com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Ora, se ele é filho, ele aqui afirmou: eu sou Deus. E aí é importante até para o sabeliano, né? Hoje tem aí os que creem nisto, né? Principalmente, eu não vou citar agora aqui, eu prefiro não citar, mas tem um grupo aí, famoso até, que diz que de hora Deus se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito. E Jesus aqui na oração de João 17 diz que antes da fundação do mundo ele estava lá com a glória que ele tinha lá. Então não há como ser assim. Pai, Filho e Espírito Santo estavam lá, unidos desde a eternidade. Ok? Aqui ele fala do relacionamento. É anterior à criação. Revelando que eternamente Deus é Pai. Então, a paternidade de Deus é o título da lição. Deus começou a ser Pai em algum momento da história? Não. Deus sempre foi Pai. E se ele sempre foi Pai, sempre o Filho existiu. E sendo o Filho existiu, o Filho é Deus. Porque nós temos um começo e um fim. Os anjos tiveram um começo e um fim. Todas as coisas têm um começo e um fim, mas Deus não. Deus é eterno. Como diz o salmista, de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, não tem um começo para Deus. E aqui é claro o texto dizendo isso. Além do último, foi comentado aqui, Efésios 1-3, 4, Hebreus 1. Deus falou primeiro através do profeta, agora falou pelo Filho, que é a expressa imagem de Deus, que é verdadeiramente como nós podemos conhecer a Deus. Deus queria ser conhecido da humanidade. No Antigo Testamento ele falou através dos profetas, literários, não literários, se manifestou. Nós temos lá o profeta messiânico Isaías, com tantas profecias que mostram ali a glória de Deus. E por fim, o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, vem, encarna, se torna como de nós e manifesta a sua glória. O João 1,14, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Há outros textos, pastor? Há muitos textos. É só nós termos a calma de estudar, pedir a direção do Espírito Santo, e a gente vai conseguir entender toda essa doutrina, que é difícil, mas é bíblica, está aqui na palavra. Vamos para o terceiro ponto, eu já meio que antecipei, mas vamos lá. O Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica a criação, e é essa a grande importância, principalmente para combater os chamados da torre de vigia, aí, né? Não entende o que eu estou falando. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo, João 5,26. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente, implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo, isto é, compartilha da mesma natureza divina. Vou ver se eu acho aqui um texto, meu amado irmão, que este grupo aí que eu falei venha defender que Cristo foi criado. Eu achei aqui. Vamos lá. Mas eu teria que achar. Provérbios 8. Se você pegar o Provérbio 8, ele está falando da sabedoria. E aqui, isso aqui, meu amado irmão, eu tive com uma pessoa dentro da minha casa, ela pensou que ela ia me trazer a doutrina desse grupo religioso, e eu só tinha o objetivo de evangelizar essa pessoa. Isso tem muitos anos, talvez 30 anos atrás. Ela frequentou minha casa uns sábados, né, para trazer os seus estudos. Essa pessoa, uma senhora de idade, ela vinha com as revistinhas, vinha com a Bíblia da tradução deste grupo religioso,
E eu tinha na biblioteca, como tem até hoje, vários livros teológicos, mas eu nunca peguei um livro teológico. Eu só usava a minha Bíblia e às vezes eu usava até a Bíblia dela. Então aqui no texto, falando sobre a sabedoria, muitas vezes é falado no feminino. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Aqui, ó, 23. Desde a eternidade fui ungida. 24. Antes de haver a mim fui gerada. Isso está na própria Bíblia deles, na tradução deles. Mas quando chega aqui num versículo aqui, deixa eu ver só, eu vi o versículo e pulei. Aqui, o 30. Então eu estava com ele e era seu aluno. Lá na Bíblia dele está mestre de obra. E era cada dia da sua delícia. Aí eles vêm com esse texto que fala sobre a sabedoria e falam que ali está mostrando que o filho foi criado. Inclusive dizem, a doutrina deles é muito confusa. Já passou um momento dizendo que Jesus era um Deus na tradução deles, hoje tiraram isso da tradução deles. Fala que Jesus é um Deus menor. Então, todo cuidado, meu amado irmão. O Pai gerou o Filho, mesma substância, ok? Bom, Pai, o Filho, Jesus disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Não há uma questão de, o Pai, já falei e vou repetir, o Pai se associou pelo Filho, a subordinação que muitas vezes aparece nos evangelhos de Jesus fala, é quando Jesus veio a esta terra para cumprir o plano salvífico entre o Pai planejou a salvação, o Filho veio executou, morrendo na cruz do Calvário, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, a Trindade toda participa da obra da salvação, como da criação, como da santificação, e todas as obras de Deus temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz claramente aqui, ó, Deus Pai não recebeu de ninguém, ele é autoexistente, o Filho autoexistente, o Filho não foi criado. Ele foi gerado lá na eternidade e é o unigênito Filho de Deus. Ok? Isso não pode ter dúvida nenhuma na mente de nenhum cristão. Cristão verdadeiro que quer servir a Deus. E eu volto a dizer uma coisa para os irmãos. A gente vai repetir sempre nesse trimestre, talvez inteiro. Os que não creem na doutrina da Trindade dizem que a palavra Trindade não está na Bíblia. Ok. Há muitas outras coisas que muitas igrejas fazem, ou que a própria teologia colocou nomes para algumas situações, que não estão escritas na Bíblia. Então, eu hoje poderia que, quando eu falo soteriologia, pastor, o que é soteriologia? É a doutrina da salvação em todos os seus aspectos. Ah, pastor, mas não tem a palavra soteriologia. Não tem, é lógico que não tem. É o estudo da salvação. A palavra teologia não tem na Bíblia. Você não vai achar. Ok? E assim tantas outras coisas também no nosso mundo normal. Ciência. Muitas coisas foram descobertas e foi colocado o nome delas. Até, não sei se eu cheguei a dar um exemplo semana passada, mas se não dei hoje, o planeta Júpiter, antes de ser chamado Júpiter, um dia que um astrônomo lá com a sua luneta e tal, descobriu que ali havia um outro planeta, com seu telescópio, e aí colocou o nome de Júpiter. Alguém bateu Júpiter, mas ele já existia lá, já estava lá. A doutrina da Trindade já está na Bíblia desde Gênesis 1. Façamos. O homem será como um de nós. Confundamos. A quem enviarei, quem há de ir por nós, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, no batismo de Jesus, na bênção apostólica, na forma batismal e tudo que estudamos na primeira lição. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente e no nosso coração. Vamos para o ponto 4. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança em nossa vida. O Espírito Santo é o próprio Deus. Sendo sinceros,
a Bíblia, textos diretos para falar que o Espírito Santo é Deus, temos poucos. Para dizer que Jesus é Deus, temos muitos. Mas há um texto que é cabal, que já foi estudado lá atrás quando estudamos a apologética. Atos 5, 3 e 4, Ananias e Safira. Ele disse então Pedro, versículo 3, ele estava falando com Ananias. Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da verdade? Ananias tinha vendido uma propriedade por um preço X, se colocou com a sua esposa, pegou um valor menor, teve uma parte, botou aos pés do apóstolo e disse que a propriedade tinha sido vendida para aquele valor. Ela não tinha sido vendida, então ele mentiu. E aí ele falou aqui no versículo 3, mentistes ao Espírito Santo. Havendo 4, guardando-a não ficava para ti, ou seja, não era obrigado a entregar dinheiro nenhum, podia ter vendido a propriedade e ficar com o dinheiro todo, e não ia ser acusado, seria um pecado, não, enfim. E vendida não estava em teu poder, está tudo tranquilo. Agora vamos lá, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro diz claramente que ele mentiu ao Espírito Santo e que o Espírito Santo é Deus. Está claro. Se tem uma afirmação da Bíblia, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. A Bíblia, cremos na inspiração plenária da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Então, se está escrito em Atos 5, 3, 4, bem claramente isso, então teremos que o Espírito Santo é Deus. Enviado para estar conosco para sempre, ele nos aproxima do Pai, testemunha o nosso Espírito, somos filhos de Deus, Romanos 8,16, o Espírito de Deus certifica o nosso Espírito, somos filhos de Deus, e nos guia em toda a verdade, em toda essa citação. Então, o Pai nos concede o Espírito. E aí vamos falar algo que a gente tem falado algumas vezes já. Só um esclarecimento, mas para deixar claro aqui para nós, pentecostais. Toda pessoa, quando aceita a Jesus como Salvador, nós estamos falando, como já falamos em lições anteriores, ensinamos isso, principalmente agora no trimestre passado, corpo, alma e espírito. Veja bem, meu amado irmão, é levantar a mão na hora que se faz um apelo. Outro dia eu estava falando com um diácono na congregação de Santa Marta, ele disse, pastor, eu levantei a mão mais de 20 vezes, eu ia na igreja, meio bêbado, fazia um apelo e levantar a mão, não ficava firme. Então não estamos falando disso. Mas um dia ele levantou a mão, ficou firme, hoje é um diácono, pregador da palavra, trabalhador na obra de Deus. É assim cada um de nós, porque aceitamos Jesus num momento diferente, de uma maneira diferente. Ok? Nós estamos falando da aceitação verdadeira, do toque do Espírito Santo. Então, ele convence do pecado da justiça. Neste momento, você recebe o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, é o selo da promessa para quando Jesus voltar. Jesus, quando voltar, ele vai ver o que em mim? Quantas aulas eu ministrei no YouTube? Não. Quantas pregações, sermões eu preguei na igreja? Não. Nada disso ele vai ver. A única coisa que ele está interessado em ver é se o Espírito habita dentro de mim. Se o Espírito está dentro de mim, então eu sou um salvo, remido e lavado no sangue cordeiro e subirei ao encontro do Senhor nos ares para as bodas do cordeiro. Pastor, mas tenha batismo com o Espírito Santo, que aqui o enviar aqui, é lógico que aqui o enviar está colocado o dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio para revestir-nos de poder. Então, existe o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, para habilitar, capacitar a igreja para pregar o Evangelho. Para que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Para uma capacitação, juntamente com os dons espirituais, para que eu possa pregar o Evangelho de Cristo. Ok? E esta é a função. Nós pentecostais acreditamos que não houve um cessar desta bênção, ela continua até hoje, e nós cremos nela e a buscamos. Aqueles que já receberam, procuram sempre estar em renovação espiritual, os que não receberam, buscam para recebê-la em nome de Jesus, assim deve fazer, é o meu conselho que falo para aqueles que ouvirem este vídeo, o dia que ouvirem, né? Se é baseado com o Espírito Santo, continue buscando a renovação espiritual cada dia, para que Deus nos use como Ele quer nos usar. E o que não é, busque o batismo com o Espírito Santo e depois de recebê-lo, busque com zelo, como diz Paulo aos Coríntios, os dons espirituais. Deus vai te dar como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, e aí você será usado para a glória de Deus, para a glorificação do nome do Senhor. Vamos para o ponto 2, a divisão 2, reconhecendo a paternidade do Pai. Subdivisão
do ponto 2, confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João 4,15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos 10, 9 a 10. Vamos lá. Importante, eu estou correndo hoje, vocês estão vendo aqui, né, por causa das mais divisões, né, normalmente tem 3 divisões em cada ponto, mas nessa primeira teve 4 e a gente tem que falar um pouco mais. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Essa capacidade não nasce da carne, nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 3. É importante ler alguns textos, meu amado irmão, para ficar bem claro, límpido aí. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode ser que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de ser seu Pai. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Negar o Filho é consequência, negar acesso ao Pai, também é importante ler. 1 João 2,23. Agora estamos aqui, mais como, não agora, né, mas um estudo bíblico mais profundo com a leitura dos textos, né, como a gente fala sempre nos vídeos aqui. Qualquer que nega o Filho também não tem um Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Louvado seja Deus. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Essa declaração foi feita por Tomé, João 20, 28, quando ele não estava presente na primeira reunião, no dia da ressurreição de Cristo. Jesus aparece a 10 discípulos, ele não estava, mas 7 dias depois Jesus aparece de novo, e ele queria ver, ele falou que queria ver os cravos, Jesus mostra para ele os cravos e tal, ou a marca dos cravos, melhor dizendo, e aí ele fala: Senhor meu e Deus meu. Que essa possa ser a nossa confissão. A Igreja Metodista Pentecostal, cada igreja tem a sua maneira, e não vamos ficar discutindo se essa é certa ou outra errada, não. Então, quando alguém aceita Cristo na denominação Metodista Pentecostal, isso aí não pode ter uma regra para aceitar Cristo. Eu falei do apelo, levantar a mão, quero aceitar Jesus. Isso é normal que a gente faça. Pregue-se e faça um apelo. Alguém quer aceitar Jesus? E acontece, às vezes, as pessoas irem lá e aceitarem Cristo. Então, essa pessoa começa a ser preparada, discipulada, passa por um período de estudos, e depois ela, por vontade própria, não por imposição do pastor, da igreja, né, quer passar pelo batismo nas águas para se tornar membro da igreja. Quando ela vai passar pelo batismo, antes dela descer as águas batismais, ela vai fazer uma profissão de fé. Ela vai falar publicamente algumas coisas, entre elas que ela crê que Jesus é o Filho de Deus, crê na palavra, crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, enfim. Rapidamente são coisas, acho que 4, 5 perguntas, onde ela vai confessar publicamente. É lógico que esse confessar aqui, ela não pode ser um confessar daquela hora, passar pelas águas e depois, nas atitudes, nas ações que temos, não se confessar. Porque a verdadeira confessar com a nossa boca, é lógico, você vai falar com a sua boca, mas você tem que colocar isso em ação, em atitude, servindo a Deus com toda a sua alegria, com toda a tua força, com toda essa situação. Então, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus já está nele. Ou seja, tem a salvação, tem a vida eterna. É isso que precisamos fazer. Hoje, uma crítica construtiva. Muitas pessoas acabam sendo recebidas na igreja, mas sem ter esta convicção perfeita. E por isso que muitos, às vezes, entram e logo saem. Quando eu digo sair, não é sair da denominação A para a denominação B. É sair da igreja para se tornar alguém que esteja no mundo, ou seja, esteja desviado da casa do Senhor, ou até ir para uma outra religião, ou voltar para a religião antiga, a qual ele fazia parte, ou ela fazia parte antes de aceitar Jesus. Então, é necessário que se confesse.
E eu ainda vou dizer uma coisa, opinião minha, nós temos que confessar todo dia, por isso ele fala aqui no final, que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia, Senhor meu e Deus meu. Vamos aqui para a segunda subdivisão desse ponto, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, quem está em amor está em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho, como já falamos aqui em 3,16, a lição passada falava sobre isso. Esse amor nos adotou, somos aceitos a Ele com todos os direitos dos filhos legítimos. Vamos lá, 1 João 3,1. Eu gosto muito, cito muito o 3,2, mas vamos ler o 3,1 aqui. Sempre lembrando, quando a gente fala gosto, né, que a gente gosta mais de um texto do outro, né? Vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Esse amor é inquebrável, nenhum poder ou circunstância poderá nos separar deste amor. Está em Romanos 8, 38, não, os irmãos conhecem, nem a potestade, nem principado, nem altura, profundidade, nada poderá nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. A individual, pastor, vamos lá, João 16, 27. João 16, 27. Até a lição passada também falava sobre isso, mas vamos repetir aqui. Não esse texto, mas o assunto. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e crede que saí de Deus. Então, é um amor também individual, não apenas coletivo para a igreja. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida, nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluia. Então, já falamos no ponto anterior, a lição anterior. Deus é amor, como está aqui claramente no texto, colocado aqui, ó. Deus é amor, 1 João 4,16. É intrínseco dele. Deus não veio amar porque escolheu amar. Deus não veio amar porque alguém aconselhou ele a amar. Deus é amor verdadeiro, amor mesmo. Até na lição passada falava de agapau e ágape. Então veja bem, meu amado irmão, este é o centro do amor. Fala do sacrificial. O pai sacrificou o seu filho, o pai pegou seu único filho. Eu até quando eu estava dando aula presencial falei de uma maneira um pouco... ele não pode sempre colocar exemplo de homens para demonstrar algo de Deus, porque é diferente. Mas lá em, se não me engano, Gênesis 22, quando fala sobre Abraão sendo desafiado por Deus para matar o seu único filho. Ele vai, leva, e ele ia sacrificar seu único filho. Deus entregou o seu único filho. Mas eu disse também que o filho também veio se sacrificar. Porque João capítulo 10, ele disse, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou para torná-la, tomá-la de volta. E como a gente pode subentender no texto de Abraão e Isaac, Isaac era um adolescente, então Isaac poderia lutar com o pai, mas não, parece que nada disso aconteceu. Quando o pai esclareceu a ele que ele deveria morrer, ele ali se colocou para a morte. Mas Deus então envia o cordeiro, porque na verdade Deus não quer a morte de homem nenhum, mas ele enviou o seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, meu amado irmão, ele fala, esse amor nos adotou, somos aceitos por ele, direito de filho legítimo, a lição passada falava da adoção, não tinha no sistema judaico, mas no sistema romano era normal. E como era essa adoção? Você deixava de ser daquela família anterior, perdia todos os seus direitos naquela família anterior, ou qualquer coisa, também com todos os seus deveres, e passava a fazer parte dessa nova família e passava a ser herdeiro da nossa família. Antes nós éramos escravos do pecado, escravos do diabo, mas hoje nós somos servos e mais do que servos. Jesus falou em João 15, não vos chamarei mais servos, agora nós somos filhos de Deus. Ele falou, vou chamar vocês amigos, somos amigos de Deus, não porque nós façamos as coisas certas, porque a única coisa que a gente fez a certa, totalmente com a ajuda de Deus,
foi aceitar a Cristo como único e eterno Salvador de nossas vidas, com a graça preveniente do Senhor, para que hoje alcançássemos a vida eterna. Então, tudo isso aqui fala do amor de Deus. Ele é Pai, Ele ama. Agora vamos ver aqui as bênçãos da filiação divina. Se tornarmos filhos, temos bênçãos. As Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João 4,17. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filho de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Romanos 8,15. Vamos ler lá. Romanos 8,15. Vamos abrir aqui. Romanos capítulo 8 tem muitas lições maravilhosas para nós. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez de estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, ou seja, Papai. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Aí vem Ezequiel 18:24. Vamos lá, eu vou até ler esse texto aqui para ser importante, porque nós somos da linha arminiana, sempre falamos dela. Às vezes não citamos texto, porque achamos que não são necessários, às vezes sim. Agora vamos ver aqui o que diz o profeta Ezequiel, no capítulo 18. Ezequiel 18, vamos lá, estamos chegando. Estamos chegando aqui. 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá de todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, nele morrerá. Então tem 1 Coríntios 10:12 também. Mas sim, que o Espírito Santo habitando em nós, testemunha da nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Veja bem, meu amado irmão, sem Cristo, vamos falar uma coisa, vamos começar lá do início, porque essa filiação, tornar-se novamente ao Pai, é a promessa do Senhor em Gênesis 3,15, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, seria feito no calcanhar e esmagaria. É o plano da salvação eterna, voltamos ao Pai. O homem não foi criado para morrer, o homem foi criado para viver eternamente. O homem pecou e aí entrou a morte no mundo. E sendo uma morte algo que não era intrínseco ao homem ao início, então a morte passa a ser um peso. E nós, biblicamente falando, cremos que existe uma eternidade. Vai haver existência após a morte. Pastor, por que o senhor não falou vida? Porque vida será para os salvos, será vida eterna, mas para os ímpios será morte eterna. Morte é aniquilação eterna? Não, é sofrimento eterno. E o homem, por mais que ele negue a Deus aqui nesta vida, por mais que ele se afaste de Deus, ele sabe, dentro de si, nós vimos lá na lição da alma, corpo e espírito, que há uma lei moral dentro dele. Ele sabe que ele um dia vai comparecer diante de Deus e vai prestar conta de suas atitudes. Quem tem Jesus, quem aceitou verdadeiramente Ele como Salvador, que tem essa certeza que é filho de Deus, porque o Espírito, como já lemos lá em Romanos, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não é as nossas obras, não é o que fazemos, não é o que deixamos de fazer, que testifica conosco que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica conosco, porque o mesmo Espírito vai nos ajudar a fazer aquilo que temos que fazer para a glória de Deus. Quer comamos ou quer bebamos, está em João capítulo 10, façamos tudo para a glória de Deus. Então, esse Espírito testifica conosco e retira o medo. Por isso você vê muitos crentes, é lógico, mas há exceções, há pessoas que têm alguma dificuldade em entender algumas coisas, que morrem tranquilamente. Sabe que vai morrer, está com a doença, mas ele sabe que está indo ao encontro do Pai. Eu já disse aqui, na igreja algumas vezes, no meu ministério, desde 92, mas basicamente 94 como pastor e 95 sobre a sede, eu já fiz muitos velórios enterros. Quando a gente faz o velório de um crente, tem gente sofrendo, tem gente chorando, lógico.
pela saber que vai, por um período, estar afastado daquela pessoa. Mas a alegria, porque sabendo que aquela pessoa foi para o céu. Agora, quando eu tive que não fazer, porque a gente não faz, não dá palavra em velório de pessoas não cristãos, mas estar em velório de pessoas não cristãs é um desespero, por causa deste medo da morte. Então, Lindau podia falar, medo da morte é esse dardo cruel. Nós não temos esse medo da morte, porque sabemos que o dia que nós morremos, nós vamos estar indo para o lugar, paraíso ou terceiro céu, esperar o dia do arrebatamento da igreja e vamos estar com o Senhor para sempre. Essa é uma bênção da filiação, ou uma das bênçãos da filiação divina. Terceira subdivisão, a experiência do amor do Pai. Vou pedir licença só para tomar um copinho d'água aqui, está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, em 1 João 2,5. Essa obediência à prática da palavra é evidência externa do amor interno e verdadeiro por Deus. Pastor, vamos lá, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu amarei e me afastarei a ele. Daqui a pouco a gente comenta isso aqui. No amor genuíno de Deus, sem um compromisso concreto com a sua vontade revelada, 1 João 5, 3. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Então vamos lá, Lucas 16, 10. Não estou lendo todos os textos por causa do nosso horário aqui, né? Mas o irmão, que tem os textos aí, pode ler na sua casa, né? E é importante também. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Tiago 1:22. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Mateus 22, 37 a 40. Vamos lá. E depois o comentário. Mateus 22, 37 a 40. E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem de toda a lei e os profetas. Deus é amor. Deus é amor. Mas Ele, sendo amor, e sendo nós filhos de Deus, dele, Jesus já demonstrou uma demonstração de amor, foi Jesus tendo morrido na cruz do Calvário, também temos que amar. Vamos começar pelo último texto. Qual é o maior mandamento? O judeu hoje vai dizer que é os 10 mandamentos. Mas ali foi dito por Jesus: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que demonstrar o amor de Deus. O fruto do Espírito começa com amor, paz, longanimidade e bondade. Alguns dizem até que todos os outros, paz, longanimidade, bondade, domínio próprio, estão ligados ao amor. Então a vida do crente tem que ser uma vida de amor. E a Bíblia diz claro lá, 1 João diz: quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão, mente. Então eu tenho que amar o meu irmão. Até certa vez, eu perguntar ao Senhor: quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. Qual é a parábola do bom samaritano? Um homem estava caminhando de Jerusalém para Jericó, acho que era isso, e foi assaltado e ficou caído lá no caminho. Passou um levita, que deveria ser alguém que amava, deixou de lado, nem mexeu naquilo. Passou um sacerdote, passou de lado. Passou um samaritano, a qual foi colocado como bom pela atitude que ele teve. E foi lá e pegou aquela pessoa, ungiu as suas feridas, levou até o hospedeiro, uma hospedagem, colocou ele lá e tal. Nós temos que, nosso amor não pode ser palavra. Na lição passada falava: Deus não amou, só não falou que amava, Ele fez, Ele mandou seu filho para morrer na cruz. Então nós temos que agir com amor, amar a Deus e amar ao nosso próximo.
Aqui ele fala no início de amar a palavra. Amando a palavra, eu vou colocar em prática aquilo que Deus colocou em meu coração, que é fazer a sua vontade, e principalmente como tudo tem que fazer com amor. Se eu prego, eu tenho que pregar com amor. Se eu dou dando um ensino da escola dominical, eu tenho que dar com amor. Se eu canto, eu tenho que cantar com amor. Se eu toco o instrumento, eu tenho que cantar com amor. Se eu faço uma ação social, é com amor. Se eu evangelizo, é com amor. E tudo isso com a ajuda de Deus, porque, como diz no início aqui, quem aperfeiçoa isso em nós é a ação do Espírito Santo. Agora vamos lá. Continuando, né? O amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação do amor de seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus já está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Deus é invisível, mas o seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. João 13, vamos lá. João capítulo 13, vamos lá. Versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e também a vós, mas outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem ama, de fato, revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna-se real, e a presença de Deus, aqueles que ainda não o conhecem. Vamos lá. Ele dá duas citações de primeira Epístola de João. O capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça não ama a Deus, não ama seu irmão, não é de Deus. E 4:8, aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. É a continuação do ponto anterior, meu amado. Como é que eu posso me intitular filho de Deus e não demonstrar amor? Amor pelo próprio Deus. E esse amor, meu amado irmão, volto a falar como eu falei no ponto anterior, não é a quantidade de coisas que eu tento fazer para Deus. Porque muitas delas podem ser só como se fosse uma obrigação. Eu sempre, quando vou na igreja e falo no dia da ceia, e eu, como tenho duas congregações, acabo ministrando a ceia 3 domingos no mês. Não é uma obrigação. Estou aqui para tomar ceia, é uma obrigação. Não, obrigação não, é um privilégio. Relembrar a morte de Cristo até que vem. É um privilégio estar na oração. Porque eu vou ser abençoado na oração? Não, porque Deus me abriu uma porta para estar ali orando. Na escola dominical, é um privilégio sensacional estar aprendendo a palavra. Entendeu? Então, tudo para fazer para Deus eu tenho que fazer com amor. E também para o meu próximo. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Como é que eu demonstro? Como é que Deus é invisível? Eu não posso tocar em Deus. Eu creio pela fé, lendo os evangelhos, que Deus, na pessoa da segunda pessoa da Trindade, veio aqui, nasceu, viveu, morreu naquela cruz por mim. Deus se manifestou. Um dia, lá, volto a repetir, vimos a sua glória como a glória do do Pai. E agora quem tem que demonstrar a Deus aqui na terra? Como é que Deus vai se demonstrar a nós? Jesus não está mais aqui na terra. Quem está aqui na terra é a igreja. E eu, como igreja, tenho que demonstrar a Jesus. Como é que eu vou demonstrar a Jesus? Indo para a igreja cantando, louvando, tocando instrumento, sei lá o quê? Não, meu irmão, é no meu dia a dia. Deus, quando eu falo na igreja, eu tenho que ser mais igreja, como homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus, quando eu estou fora do local de cultos. Porque lá no local de cultos, normalmente, se não é 100%, mas a maioria absoluta é cristão. Mas quando eu estou lá na firma que eu trabalho, eu já estou aposentado, mas na firma que eu trabalhei, onde eu sou talvez o único crente, ali que eu tenho que ser luz. Quando eu estou lá na faculdade estudando, também já estudei uma faculdade secular, lá eu tenho que ser luz, talvez eu seja o único cristão. Na minha sala de aula, na minha faculdade secular, só tinha eu e o irmão Seir. Eu metodista pentecostal e ele metodista. Nenhum dos outros eram evangélicos. Então lá eu tenho que ser luz. Eles têm que ver Deus através das minhas atitudes. Então, o amor é a marca dos filhos de Deus.
Nossa marca não é ser mais esperto, a nossa marca não é ser mais inteligente, a nossa marca é demonstrar o amor de Deus para com a humanidade. Vamos aqui para a última subdivisão do ponto 3 e desta lição maravilhosa. Fomos amados primeiro. Nós estamos falando desde o início da lição, mas agora o último ponto vai tocar nisso, né? A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. João, capítulo 1, 4:19. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são resposta à iniciativa incondicional do amor divino. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Ele citou tantos Efésios que eu vou ler aqui, ele citou muito um, agora ele cita dois. Recentemente, acho que no ano passado, foi meu texto para pregar na ceia, pelo menos nas congregações. Efésios 2, de 1 a 10, mas não vamos ler aqui o 4 e 5. Vamos lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Fomos amados no pior estado possível, em pecado, e recebidos como filhos em Jesus. Vamos lá, Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos, Jesus, vamos lá, vai abrir. 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. O inimigo aqui não é Satanás, não. É o inimigo, é o inimigo aquele que se faz inimigo nosso. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor merecido. Graça. Um dos pilares da reforma, dos tópicos da reforma. Sola gratia. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não tenho mérito na salvação, eu não tenho mérito nesse amor. Ele não amou porque eu amei primeiro, não amou porque eu fiz coisas boas para ele primeiro, não amou porque eu sou bonzinho, não amou porque eu sou fiel, não, ele me amou sendo eu pecador. Está lá em João capítulo 5, versículo 8. Esta graça, ele nos amou sendo nós ainda pecadores. E que mesmo sendo remido e lavado no seu cordeiro, continuamos pecadores porque já estamos nesse corpo. Mas agora somos pecadores, perdoados, remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Portanto, não podemos viver em pecado. Cristo não pode viver em roubalheira, adultério, jogatina, em nada dessas coisas que estão contrárias à palavra de Deus. Eventualmente, nós como crentes podemos errar, podemos falar uma palavra que não deveria falar, podemos ter um pensamento que não poderíamos ter, podemos ter uma atitude que não podemos ter, mas imediatamente o Espírito Santo vai falar no nosso coração. E aí ele vai falar, e nós temos o Espírito, vamos com verdadeira intenção diante do Senhor e não mais ter aquela atitude, pedimos perdão, o Senhor nos perdoa, e não nos perdoa porque somos bons, nos perdoa por causa do sacrifício de Cristo que aceitamos lá na cruz do Calvário. Se eu fosse comentar esses versículos todos aqui, eu ficaria uma hora pregando. 1 João 4:10, ou Efésios 2:4-5, ou Romanos 5:8, todas essas citações aqui, até mesmo aquelas que eu não li. Ele diz aqui num ponto aqui, João 15:13, vou até ler aqui, João 15:13, vamos lá, que ele fala de uma cruz sangrenta no meio do caminho, né? Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele fala aqui, no meio, antes da nossa redenção, uma cruz sangrenta preparada por amor. Já falamos desde o início da lição, voltamos a falar, a maior demonstração de amor foi o pai enviando o filho entregando a sua vida e morrendo naquela cruz do Calvário, para que nós, pecadores, pudéssemos ter a chance de retornar ao Pai, retornar a Deus, através da morte de Cristo naquela cruz. É muito amor. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei na lição passada, na outra. Eu sempre prego na igreja.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse de tal maneira, esse Deus amou de tal maneira, eu só vou conseguir entender lá no céu. Porque aqui eu ainda sou limitado. Quando lá eu estiver livre de todo perigo, de toda morte, de todo pecado, da condenação eterna, então eu vou entender quanto Ele me amou para me levar para lá, sem eu merecer. Sem eu fazer nada que diga que eu mereça isso que Ele fez por mim. Mas Ele fez, e eu louvo e glorifico, exalto o nome dEle. Por isso ele diz aqui, espera-se do crente uma postura agradecida a esse amor imerecido. Eu até vou ler aqui o texto, nós estamos lendo até agora, vamos ler mais um, 2 Coríntios, provavelmente eu creio que vai ser o último texto aqui que vamos ler neste vídeo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que Ele morreu, por eles morreu e ressuscitou. Eu tenho que viver para Deus. Você, cristão verdadeiro, tem que viver para Deus. Se você ainda não aceitou a Cristo, aceite hoje Ele como único e salvador da sua vida e passe a viver para a glória desse Deus maravilhoso, por este amor tão grande que Ele nos teve. Vamos para a conclusão da lição. A paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como Filho de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade, ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Já falamos isso durante a lição, vamos repetir. Isso é fé. Eu posso morrer hoje. Pastor, como é que o senhor tem certeza que morrendo hoje, na eternidade, o senhor vai estar com Deus, vai ser livre da condenação eterna? Pelas promessas da sua palavra. Eu creio neste livro, eu creio no que está escrito aqui. E pela testificação do Espírito Santo com o meu Espírito, que sou o Filho de Deus. E como estamos falando aqui no último ponto, não sou filho de Deus porque sou bonzinho, não sou filho de Deus porque mereço, não sou filho de Deus porque eu tenho algum mérito em mim, eu sou filho de Deus pela misericórdia, graça, amor e bondade dEle. E por isso, eu tenho a certeza que um dia, Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja, e se eu permanecer fiel até o dia final da minha morte, ou do dia do arrebatamento, todas essas promessas serão cumpridas na minha vida. Como Paulo diz, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, só está me restando agora a coroa da justiça, está preparada não somente para mim, mas para todos quanto amarem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aguardando. A Trindade agiu para que nós pudéssemos ter Deus como Pai. O Filho foi enviado, o Espírito Santo foi concedido para que nós tivéssemos essa certeza. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando a lição O Deus Filho. Amém.